no livro de Romanos, capítulo de número 5. Nós começamos esse culto lendo sobre o amor, falando da origem do amor. E agora nós vamos, de fato, obter um pouco da palavra e do alimento do Senhor. Romanos capítulo 5, se você encontrou, diga amém. Então vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu quero ler com você o texto que nós vamos focar na palavra dessa noite, que é o versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, nessa hora, que a Tua graça esteja de fato trabalhando nos nossos corações. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, nós tenhamos, ó Deus, uma exposição honesta da Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja trazendo a Tua palavra sobre a minha vida e a vida dos Teus servos aqui. Deus, que nós aprendamos um pouco mais, que nós sejamos lembrados daquilo que já aprendemos, que nós sejamos revigorados naquilo que já ouvimos de Ti e temos ouvido. E que, ó Deus, ao sairmos daqui desse lugar, tenhamos, ó Deus, realmente uma atitude do nosso coração de compartilhar a vida que temos em Ti. Te louvamos e te agradecemos desde já, em o nome de Jesus. Amém. Há um hino do nosso inário, o velho inário, aquele antigo, cujo título é Amor, Sublime Amor. E o refrão desse hino diz assim: meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Meu Deus, que imenso amor! Meu Deus, que insigne amor! Às vezes nós paramos para orar e as palavras acabam. Não há mais palavras para dizer, porque na realidade qualquer palavra que a gente puder trazer dessa nossa língua tão rica que é o português, qualquer palavra, seja do inglês, seja de qualquer idioma, chega um momento em que não há mais palavras para expressar de fato e com integridade aquilo que é o amor de Deus por nós. E aí, nesses momentos, a gente para e a gente começa a deixar Deus simplesmente se mover.
Isso deveria ser aquele momento nosso de comunhão com Deus todos os dias. Irmãos, quando falamos de amor, será que nós sabemos de fato características do verdadeiro amor? Se alguém pedisse para você expressar o que é amor, explica o que é esse amor. O que vem no seu coração? Amor de mãe? Boa. Um amor que só quem carrega no ventre, só quem sabe o que é pele sobre pele, pode sentir. O amor de um amigo, de alguém que está junto para todas as aventuras, para todas as dificuldades, para aqueles momentos mais agudos, também pode ser uma boa expressão. Mas ainda assim, quando nós pensamos nisso, muitas vezes nós vemos que essas definições de amor, elas vão escapar em alguns momentos, porque o que alguém que nunca teve um contato com a mãe de verdade pode dizer desse amor maternal? O que alguém que não experimenta uma amizade sincera pode afirmar sobre a amizade sincera? Logo, a gente vê que, por mais que a gente conheça definições bastante sublimes, as palavras ainda vão faltar. Essa semana, na sexta-feira, um dos jovens trouxe uma palavra no nosso culto aqui. E aí ele se disse incomodado com um cartaz que ele viu numa manifestação pública aqui, perto da Câmara de Vereadores. E um cartaz dizia: o seu Deus é um Deus de amor ou de ódio? E nas palavras daquele jovem, ele disse: eu fiquei incomodado, porque essa pergunta mexeu comigo. Irmãos, quando nós pensamos em amor de verdade, será que o amor que nós pensamos é esse tipo de amor que tem sido levantado nos nossos dias como um amor livre? Um amor aonde eu fico com quem eu quero, aonde eu me expresso do jeito que eu quiser. Será que isso é amor? Se você parar para pensar no que o mundo traz sobre o amor, você vai trazer que é uma questão de prazer pessoal. É o que eu quero, é o que eu sinto, é o meu jeito. É prazer egoísta, porque se o cara não me amar, eu não posso amá-lo também. Se a pessoa não estiver do meu lado, eu não estou do lado dela. Logo, só vai existir o tal amor se eu for correspondido. Irmãos, o amor do mundo, ele é superficial. Como diz uma música dos tribalistas, ninguém é de ninguém. E, além disso, ele é pragmático. É o que eu quero hoje, agora. Não é para amanhã, não é para daqui um mês, um ano. Pessoas aqui que têm um casamento já longínquo, é quase que andar como um fantasma na rua, porque as pessoas estão se acostumando a dizer do amor que ele seja eterno enquanto dure. E pode durar uma noite. O amor do mundo, irmãos, ele é subjetivo. É o que eu entendo que é o amor. E se você entende de maneira diferente, paciência. A gente vai vendo, irmãos, que quando o mundo fala de amor, o mundo não sabe o que é o amor. E eu falei com aquele jovem, sexta-feira, eu falei para ele: você viu o cartaz e se incomodou. Talvez, se você chegar para aquela pessoa que estava com cartaz, pergunte para ele: o que é o amor para você de verdade? A pessoa vai dar N respostas, mas talvez nenhuma delas seja verdadeiramente sobre amor. Irmãos, como a igreja, eu, você, como a igreja deve avançar e anunciar o amor nesses nossos dias? Em primeiro lugar, eu aprendo, irmãos, que se eu for definir o amor do jeito que eu sinto,
Eu já estou indo por um caminho complicado, porque o Vandim pode sentir algo diferente. Já perdemos uma referência. E como cristão, quando eu entendo que algo sublime só pode vir de um ser sublime, eu preciso ir para a palavra de Deus e aprender com ela, para que de fato eu não veja um amor viciado, para que eu não veja um amor confinado ao espírito desses dias, porque daqui a algum tempo isso vai ser diferente, segundo a visão do mundo. Eu preciso ir para a palavra de Deus para entender de fato o que ela me ensina sobre o amor. A Bíblia traz, de fato, definições e contextos que a gente vê o amor de uma forma que o mundo não consegue observar. E aí, irmãos, somos nós, a igreja, que tem que sair de dentro das suas paredes e viver e anunciar esse amor de tal forma que o mundo comece a perceber que esse amor sublime, esse amor que a palavra nos ensina, esse amor que só pode vir de fato de um relacionamento real com Cristo, comece a ser visto e experimentado nesses nossos dias também. E é interessante você começar a olhar, porque o livro de Romanos parece às vezes um livro tão duro, tão cheio de teologia, mas quando nós vamos entrando nas suas linhas e nas suas grandes explicações, nós vamos percebendo, irmãos, que o que está por todos os capítulos de Romanos é um verdadeiro amor de Deus que é colocado à disposição do ser humano. O texto que nós estamos lendo, o capítulo 5, de 1 a 11, ele fala exatamente do que é a consequência, qual é a forma de vida, o que acontece quando alguém experimenta ser tratado, cuidado por Deus. A primeira palavrinha aí no versículo 1 diz justificados, ou seja, quando eu sou alcançado e tratado, tornado justo por Deus, eu passo a experimentar tudo o que vem depois nos versículos seguintes. O texto vai falar de paz. Uma paz, irmãos, que não é uma paz com esse mundo, mas o versículo diz paz com Deus. Paz com o Criador. Paz com aquele que de fato tem todo o poder sobre todas as coisas. E depois, irmãos, ele vai falar sobre esperança, sobre glória, sobre alegria, mesmo em tempos de tribulação, como nos diz o versículo 3. Porque as próprias experiências difíceis que nós conseguimos obter, elas trazem resultados de glória. Mas é interessante que quando o apóstolo Paulo vai falar de amor, ele mostra um amor de um jeito que nem sempre nós conseguimos lidar com ele. Se eu fosse falar de algumas características desse amor, irmãos, a partir do versículo de número 8, eu vou aprender algumas coisas. E eu gostaria de convidar você a nós fazermos uma caminhada falando do amor. Características do verdadeiro amor. A primeira delas é a origem desse amor. A origem dele é o próprio Deus. Quando nós começamos esse culto, nós lemos que de fato Deus é amor. Irmãos, falar de amor sem citar Deus é a primeira grande furada que nós vemos nesse mundo. Porque o texto nos diz, Deus é amor, Ele é o perfeito amor. E se você entende de fato o que é vivenciar o amor, você vai entender aquele texto como algo que é real quando nós conhecemos Jesus. Ele diz, o perfeito amor lança fora o medo. Quando nós queremos de fato experimentar o amor e vivenciar o amor, aquilo que nós obtemos é a confiança de poder nos despejar, nos lançar os nossos sentimentos, as nossas angústias, os nossos sonhos, os nossos projetos. Olha, eu tenho o sonho de ir para tal lugar, de conquistar tal coisa, de construir aquilo, de fazer aquela viagem, de estar em tantos lugares, e eu posso ir com essa pessoa, porque eu sei que eu posso confiar nela. Perfeito amor lança fora o medo das nossas atitudes, das nossas conquistas, dos nossos desejos. Como vão olhar para mim? Como vão me interpretar quando eu estou no verdadeiro amor? Isso é deixado de lado porque eu sei que quem trouxe esse amor é capaz de lidar com todas as dificuldades que eu vier a enfrentar. Deus é a origem do verdadeiro amor, irmãos. O versículo diz, Deus
prova o seu próprio amor para conosco. A primeira questão sobre o amor, irmãos, que eu posso declarar para alguém, se você conhece verdadeiramente esse amor, você precisa entender que esse amor tem uma essência. Ele não vem apenas de algo que eu sinto agora e não sinto depois. Ele não vem de algo que quando eu estou entusiasmado, eu estou a 100 por hora, mas quando eu estou acanhado, triste ou mesmo ameaçado, eu fico na defensiva. O perfeito amor lança um medo, porque ele vem da essência de Deus. Às vezes uma pessoa me pergunta, o seu Deus é um Deus de amor? É um Deus de amor. Ele é um Deus de amor porque ele criou você dotado de capacidades que nenhum outro ser tem. Às vezes conversar com um não crente hoje em dia, irmãos, se torna uma barreira porque nós muitas vezes não sabemos dizer para as pessoas o que Deus criou nelas. E a pessoa não precisa ser crente para ser inteligente, a pessoa não precisa ser um crente para saber fazer grandes coisas, grandes obras, a pessoa não precisa ser um crente para demonstrar que tem muitos talentos. Se você quer falar para alguém que essa pessoa é um amado de Deus, você tem que chegar para ela e dizer, olha, a maior prova que Deus existe é que você está na minha frente. Porque em você eu vejo a imagem de Deus. Essa imagem pode estar maculada, porque o pecado faz isso. Essa imagem pode estar meio quebrada, porque você pode estar vivendo uma vida completamente ruim para você mesmo e para o seu futuro. Mas você ainda carrega a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não criou o crente, criou o homem. E nós precisamos dizer a esse mundo, irmãos, que qualquer pessoa que está aí, às vezes nós passamos pela rua e vemos alguém sujo, maltrapilho, arrebentado pela vida. Ali está a imagem do Senhor. É uma imagem feia, é uma imagem ruim, mas ainda é a imagem de Deus que precisa ser resgatada. A origem do verdadeiro amor, meus irmãos, só pode ser de Deus, porque isso é um atributo do Senhor. O amor genuíno, o amor ágape, o amor eros, o amor filos, qualquer categoria que você de repente quiser estipular sobre o amor, só tem a sua origem limpa, verdadeira, quando vem de Deus. Primeira característica que eu aprendo, meu irmão, é que Deus é quem cria o verdadeiro amor. Nós lemos todo aquele primeiro capítulo, aquele capítulo 4 de 1 João, e você pode ler de novo esse capítulo na sua casa. Leia, medite, veja que se você quer entender o que é o verdadeiro amor, você precisa se voltar para Deus. Em João 17, quando Jesus ora, ele fala da comunhão que havia entre ele, o Pai. Ele fala da comunhão que há entre eles e o Espírito do Senhor. Ali há, irmãos, um sinal perfeito de unidade, de identidade, de intimidade, de cumplicidade, de veracidade. A Trindade é a nossa visão daquilo que é um sistema perfeito de comunhão. Deus criou, irmãos, o verdadeiro amor em nós. E é interessante que Deus deu essa percepção para o ser humano. João Calvino chama isso de senso do divino. A percepção de que há algo maior do que nós. Há alguém, há um ser que é maior do que todos nós e que governa esse mundo. Mesmo o mais cruel pecador, irmãos, às vezes se confessando um ateu convicto, ele tem no seu coração a percepção de que há algo maior do que ele. Use isso, meu irmão. Não tenha receio de chegar para uma pessoa e falar, olha, se você quer experimentar o verdadeiro amor, eu quero te dizer que Deus te ama, que Jesus te ama, que Ele, o Senhor, o Criador, Ele vê em você alguém amado de verdade. É claro que a pessoa vai dizer, mas como? Como que eu vou viver e experimentar esse amor? E aí nós vamos para a segunda característica desse amor, que o versículo nos diz. Deus prova seu próprio amor para conosco. Aí vem a segunda característica, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. A primeira característica, a origem.
A segunda característica, a atitude de amor. Meu irmão, você me conhece um pouco. Eu não quero te deixar embaraçado, então você não precisa responder audivelmente. Guarda no seu coração, na sua mente, a resposta da pergunta que eu vou te fazer. Mas supondo que eu estivesse numa situação de perigo, eu, do jeito que você me conhece, você se colocaria no meu lugar por amor à minha vida? Supondo que, irmão, eu precisasse que você doasse todo o seu sangue para mim, para que eu pudesse sobreviver, mas nessa doação você daria a sua vida. Você faria isso? Vou te dar uma colher de chá. Tem muita gente que talvez vai dizer assim, eu ajudava era empurrar, né? Mas eu vou pular essa parte. Você daria a sua vida por alguém que você não conhece? Você se colocaria no lugar de alguém para que essa pessoa pudesse viver a vida que você vive? Irmãos, a grande expressão do amor de Deus é que Ele nos dá a possibilidade de nós chegarmos a ter intimidade com Ele, amor experimentado de fato, mas essa possibilidade veio através da maior demonstração de graça e de doação que a história já experimentou. É impressionante, irmãos, porque quando você fala de qualquer religião tem um significado de um grupo de adoradores que vão fazer sacrifícios para aquele que é adorado. Você pode pensar numa religião oriental, você pode pensar numa religião ocidental, mas todas, absolutamente todas, têm a ver com um grupo, seres humanos, que vão estabelecendo um sistema de adoração ao longo dos anos, ou por via de regra, alguém que trouxe uma palavra de orientação, mas todas, absolutamente todas, têm exatamente a mesma característica: oferecer algum tipo de sacrifício para que seja aplacada ou a ira quando a divindade se manifesta no clima, no tempo, no fogo, nas tempestades, ou seja trazido algum espectro de bondade quando aquela divindade, para receber aquele sacrifício, traz algo de bom para as pessoas, ou algum outro tipo de sistema que as pessoas busquem algo de bom para elas através de oferendas para uma divindade. Esse é o resumo de um sistema religioso. E todas as religiões são assim, exceto o cristianismo. Porque você não vai ver em nenhuma religião, em nenhum lugar desse planeta, a história de um Deus que deixa a sua glória, deixa a sua divindade, deixa tudo o que ele tem de mais gracioso e fantástico para estar no meio daqueles que ele ama. E é interessante você parar para pensar, porque aqui cabe, irmãos, algo muito mais além de uma questão de dizer que Jesus veio para estar no meio dos crentes. Quando Jesus vem, meu irmão, Jesus vem sem que nós o conhecêssemos. Na eternidade, Deus já havia estipulado a questão da vinda de Jesus. Só que o ser humano não tem essa visão da eternidade. É mais ou menos como se você resolvesse fazer algo de bom para uma família e aquela família jamais te conhecesse. Você vai se doar por alguém que jamais te viu, que não sabe o seu nome, que não sabe o seu endereço, que não tem como te agradecer. Você vai enviar algo para alguma pessoa que jamais vai saber quem foi que deu. Você já pensou nisso? Você já pensou o que é você fazer algo por alguém que não vai saber quem é você? Até que você se revele. E você faz 1, 2, 10, 20 vezes. Mais ainda, você sabe que não vai receber uma palavra obrigado, mas ainda assim você insiste em abençoar, em fazer. Há um livro de Philip Yancey chamado Maravilhosa Graça.
Um dos primeiros que ele lançou e que estourou aquele homem como um escritor, um dos mais lidos no meio cristão. Philip Yancey não é um pastor, é um jornalista. E até hoje seus livros são best-seller. Não só dentro das igrejas, mas principalmente no mercado norte-americano e canadense, é um dos mais vendidos. Mas o primeiro capítulo do livro, Maravilhosa Graça, fala sobre Babette. Uma mulher que consegue ter acesso a uma herança de um parente, e aquela mulher com muito dinheiro na sua mão resolve fazer uma festa para a vila que ela morava. Aquela vila, então, até então, era um lugar de gente fechada, vizinhos que não se falavam, pessoas que não tinham muito contato umas com as outras, só parente conversava com parente mesmo, um lugar muito pequeno, mas as pessoas não se envolviam umas com as outras. Aquela mulher, movida por um sentimento que só depois ele vai explicar qual é, ela resolve comprar da França o melhor champanhe. Ela tinha conhecimento de cozinha, então ela busca nos melhores restaurantes que ela conhecia naquela região da Europa, manda importar para aquele lugar pratos fantásticos, dos mais saborosos e caríssimos. E ela manda organizar uma mesa linda, 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 com as toalhas mais belas, tudo tratado detalhe por detalhe. E aí ela convida a população daquela vila para a festa. E chama as pessoas para estarem ali celebrando. E as pessoas vão. E aquele lugar se enche de alegria. E as pessoas bebem alguma coisa. Elas comem, elas se regozijam, a comida é fantástica, a bebida vem, traz alegria para o meio do povo, e as pessoas então começam a conversar umas com as outras, e começam a contar as suas dificuldades, e as pessoas começam a celebrar, e aquele momento é sublime. Quando aquele momento acaba, alguém chega para aquela mulher e pergunta: por que você fez isso? E ela diz: para ver uma ponta de alegria nesse lugar que me acolhe. Ela não esperava que dessem outra festa. Ela não esperava que alguém fosse pagar a ela. Ela simplesmente queria ver graça naquele lugar. Irmãos, Deus, quando nos olhou, Deus viu você com todos os seus medos. Deus, quando me olhou, Ele viu quão desprezível eu era. Deus, quando estendeu a sua mão para nós, através de Cristo Jesus, Ele sabia que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Uma pessoa morta não fala. Uma pessoa morta não estende a mão para dizer valeu. Uma pessoa morta não consegue se levantar e dizer muito obrigado, até que a vida seja soprada nela. Essa é a atitude, irmãos, que de fato demonstra o amor de Deus por nós. Porque quando nós recebemos o amor de Jesus, nós não tínhamos a menor capacidade de entender que grande amor era aquele. Mas Ele veio. Nós não tínhamos a menor capacidade de dizer: Senhor, eu agora eu estou vendo o Senhor e tal, eu vou fazer o melhor para a Tua obra. Isso veio depois. E é interessante, meu irmão, você pensar nisso, porque essa é, de fato, uma característica que só Jesus tinha e tem. Em João 10, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, Ele vai dizer, entre outras coisas: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas olha que coisa, meu irmão, que faz toda a diferença quando a gente fala de amor e da pessoa de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em João 10, e eu quero mostrar 2 versículos para que a gente entenda isso. Quando Jesus veio, meu irmão, ninguém poderia obrigar Jesus, ninguém poderia dizer para Jesus: tem que ser você, você tem que ir. Leia comigo os versículos de número 17 e 18 de João 10. Vamos ler juntos para você acordar aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário,
Eu espontaneamente a dou. Eu espontaneamente a dou. Que amor é esse? E ele diz: tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Irmãos, quando nós pensamos no amor de Jesus, nós precisamos pensar que foi a graça do Senhor, mas foi a decisão de Jesus em nos amar que nos propiciou entendermos isso. Jesus se deu, Jesus se ofereceu, Jesus sofreu, meu irmão, sem ser reconhecido. Daí você ler passagens dos evangelhos que mostram Jesus caminhando no meio das pessoas e havia sempre um rebu por onde ele passava, porque os judeus queriam ver aquela religião, aquela de oferece alguma coisa para receber uma outra coisa, mas Jesus se doava. Jesus dizia para as multidões: vocês têm fome? Comam. Você está cego? Veja. Jesus chega para uma mulher e que as pessoas estão dizendo assim, é adúltera, e Jesus diz: alguém está aqui para te condenar agora? Ela diz: não, Senhor, todos se foram. Nem tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Meu irmão, quando nós começamos a entender que Deus nos ama dessa forma, nós vamos chegar exatamente a entender que a gente precisa anunciar esse tipo de amor para as pessoas. E a última parte do versículo vai mostrar a terceira característica desse amor. O texto diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, a sua essência, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, atitude. Mas a terceira característica que eu aprendo do amor nesse versículo vem no final dele. Sendo nós ainda pecadores. Abnegação. Às vezes, irmãos, nós colocamos o carro na frente dos bois. Às vezes, nós deixamos de entender que quando nós viemos até Jesus, todos os nossos pecados vieram junto conosco. Nós vivemos numa igreja que está dentro de uma faixa social, econômica restrita. Aqui no nosso meio, a gente pobre, a gente mais abastada, amém? Mas a gente não tem uma igreja de extremos. Mas é interessante, quando você observa uma igreja, por exemplo, que tem gente que foi bandido, tem gente que foi prostituta, tem gente que foi drogado, tem gente que foi ladrão, tem gente que foi prefeito, tem gente que foi milionário. Quando você junta isso tudo, você começa a ver que essas pessoas chegam na igreja, mas chegam com aquilo tudo, com aquela bagagem. Mas é interessante que quando elas começam a ser transformadas, elas vão adquirindo a aparência de Cristo. Mas só depois que o Senhor Jesus realiza a obra de salvação, que isso começa a tomar forma. E isso tem que chegar para nós, irmãos, para que a gente entenda bem esse momento, da seguinte forma. Às vezes, você veio para a igreja uma primeira vez e muito pouca coisa na sua vida, fisicamente falando, mudou. É claro que se você usava uma roupa daquelas bem pornográfica mesmo, você vai botar um negócio mais diferente. E aqui, irmãos, vale para homem e para mulher, viu? Que tem muito cara aí que usa umas roupinhas que eu vou te falar, viu? Só a graça. Mas aquilo começou a mudar. Se você tinha alguns hábitos que não são bons, aquilo também foi mudado. Mas você parece que foi pouco. Estou falando da nossa igreja. Há uma faixa aqui. Mas quando você pega alguém que foi tirado lá do meio do inferno mesmo, e você chega naquela pessoa, ela tem uma cara assim que você fala assim, rapaz, está vindo lá mesmo, lá do lado do cão. E aí aquilo começa a mudar, e aquela pessoa adquire um outro formato. O seu rosto, o seu semblante começa a ganhar vida. E você olha uma foto da pessoa quando ela chega na igreja, dá medo. E você olha uma foto 6 meses depois, você fala, cara, como mudou? E você vê aquela pessoa caminhando com Cristo 2 anos depois, você fala, rapaz, é o céu.
Aí você entende que Jesus começou uma obra e foi transformando aquela vida. E, irmãos, isso tem que ser para nós uma realidade, e eu vou agora mostrar por quê. Porque às vezes nós queremos que as pessoas se transformem primeiro e depois venham para a igreja. Primeiro lava os seus pecados, depois você vem servir ao Senhor. E não é assim que funciona. Nós, irmãos, precisamos ter hoje, muito mais do que ontem e em outros tempos, a coragem, meu irmão, de recuperar a visão do que é redenção. E às vezes nós vamos receber gente aqui que está com aquele cheirinho de desodorante vencido há 300 anos. Às vezes nós vamos receber pessoas aqui, irmãos, que têm hábitos e vícios. Às vezes nós vamos receber pessoa que sai da igreja e vai cair num copo de cachaça. Mas Deus vai começar uma obra. Mas o amor do Senhor é derramado quando essas pessoas ainda são pecadores. E isso, irmãos, às vezes nos escandaliza, porque talvez a gente já adquiriu aquela capa de santidade. Eu não estou falando que isso é ruim, mas a gente já se acostumou. Eu sento do lado do Abraão, ele está limpinho, está cheiroso, é gente boa. Eu não quero que sente aqui do outro lado uma pessoa que não tem esse perfil. Irmãos, se nós queremos falar de um verdadeiro amor, nós precisamos ter o coração aberto para dizer para essas pessoas de hoje em dia: Jesus te aceita como você é. Jesus te ama exatamente como você está. Jesus te quer exatamente aonde você está. Devemos, irmãos, anunciar o amor e dizer para alguém: escuta, você quer experimentar esse amor de verdade? Eu duvido que uma pessoa desesperançada, cansada, machucada, vai dizer assim: não, eu não quero. Eu creio, irmãos, que na maioria das vezes nós vamos ouvir assim: mas como? Como eu posso experimentar esse amor? Essa é a chave para você usar aquela palavra mágica. Posso orar por você? Posso pedir que Deus se manifeste a você? Eu posso pedir que aquele que é o autor do amor verdadeiro, aquele que enviou o seu filho para morrer no meu lugar e no seu lugar, aquele que fez em mim uma obra de transformação e está fazendo porque eu ainda sou um pecador, eu ainda tomo os meus escorregões, ele está trabalhando comigo e ele quer trabalhar contigo, eu posso orar por você? Irmãos, a gente precisa entender que a gente deve anunciar o Evangelho, falar do Evangelho. A gente precisa entender, irmãos, que nós precisamos oferecer uma oração e abençoar pessoas. Pastor Jeremias, ele conta umas coisas engraçadas e ele diz que uma das coisas que ele aprendeu é, às vezes, chegar em algum lugar e oferecer para orar. E aí ele capricha na oração, palavras dele. Ele diz que pede a Deus que abençoe o negócio da pessoa, a vida dela, abençoe o casamento, abençoe os filhos e abençoa, que quando termina a oração, de fato, ele sente que Deus está ali, estendendo a sua bênção. Detalhe, ele ainda não falou de conversão, mas ele abençoou. Ele deixou uma marca de graça naquele lugar, tal como o Babete na festa. Mas aí, irmãos, as pessoas de hoje em dia vão dizer assim: mas espera aí, está faltando alguma coisa. Não, não está faltando. Você tem que ir e você tem que falar que Jesus ama aquela pessoa a tal ponto de ter morrido por ela, para que ela pudesse ser reconciliada com Deus. E aí vem a última pergunta: mas reconciliada de quê? E aí, irmãos, nós podemos falar que o pecado nos separa de Jesus. Quando a gente quer que a pessoa mude primeiro, para depois a gente declarar esse amor, não está havendo conversão. Está havendo mudança de estereótipo. Quando a gente declara que a pessoa tem que mudar os hábitos para depois vir a Jesus, a gente simplesmente está dizendo: olha, bota uma maquiagem.
Mas quando nós anunciamos de fato o amor, irmãos, nós vamos entendendo mais uma característica do verdadeiro cristão. Nós entendemos, irmãos, que nós não somos aqueles que convertem as pessoas. Não sou eu que converto você, meu irmão. Eu não tenho esse poder. Não sou eu que mudo o seu coração, meu irmão. O que eu faço é falar de quem muda. Mas à medida que você, ouvindo essa palavra, vai até Ele, o Senhor vai agir na sua vida. É interessante você pensar, meu irmão, que essa atitude é que faz da igreja um lugar de mudança. E aí você vai ter que trazer a pessoa, às vezes 10 vezes para dentro da igreja. E talvez 20 vezes você vai ver que depois que você trouxe para a igreja, no outro dia ela está lá, fumando, bebendo, está numa rodinha lá. E você, poxa, mas ontem eu te levei para o culto. Pois é, não deu, né? E de novo, vamos outra vez. E aí os irmãos do lado, quando sentam, nossa, que cheiro de cigarro, que coisa esquisita. Ô irmão, você está fumando? Ele ainda não é um irmão, está sendo trabalhado. Irmãos, essa caminhada é que nós precisamos resgatar. Veja, a pessoa entra, nós oramos, nós ensinamos e o Senhor trabalha. O Senhor age. E aí fica faltando um negócio, irmãos, que talvez seja um grande questionamento. Será que nós temos que aceitar tudo? Não. Não. Será que nós temos que ser conivente e fazer com concessões em tudo? Também não. Nós devemos, irmãos, falar e ser generosos. E nós devemos, irmãos, aprender a expor o amor de Deus para as pessoas. É interessante que a gente precisa dizer e falar, olha, Jesus pode entrar na sua vida, mas Ele não vai deixar a sua vida como está. Quando Jesus entrar na sua vida, Ele vai começar a transformar algumas coisas. E é interessante você criar até uma expectativa no coração de alguém. Você quer ser mudado? Você gostaria de ter sonhos novos? Você quer ter uma vida eterna? Você gostaria de ter seu nome escrito no livro da vida? Você gostaria de andar sem medo? Você gostaria de andar sem preocupações no sentido de que as pessoas estão pensando de você? Irmãos, eu quero terminar essa palavra dizendo exatamente para nós o seguinte. Talvez, nesses nossos dias, a igreja do Senhor tenha perdido a questão de saber expressar o que é o verdadeiro amor. Expressar o amor não significa ser tolerante com tudo que vem. Diferente disso, nós precisamos dizer às pessoas, olha, os seus atos têm consequências. E você precisa saber que mais dia, menos dia vem a conta disso que você está vivendo. Irmãos, nós precisamos passar o amor mostrando que ele vem de Deus de fato, muito mais alto do que nós, porque nós não sabemos amar de verdade. Nós estamos num processo de aprendizagem e ele vai ser contínuo até o dia que Jesus nos chamar. Mas a igreja precisa, irmãos, a cada dia renovar o seu hábito de orar pelos perdidos. Orar por essa cidade. Orar pelas autoridades e pelos cidadãos que estão conosco na jornada diária. A igreja, irmãos, precisa de fato vivenciar o amor de Deus, que é o amor que vai até alguém, se doa por alguém. A igreja, irmãos, precisa amar muito mais a Deus do que a segurança que Ele nos dá. Nós não precisamos temer nos envolver e falar do amor de Deus com as pessoas. Porque o próprio Senhor vai nos guardar e vai nos amar ainda mais. Por fim, meus irmãos, nós precisamos conhecer e saber expressar, falar desse amor. Porque hoje em dia, muitos estão confundindo o amor com aquelas coisas que a gente falou ali atrás. Alguns vão dizer que amar é dar liberdade. E aí a gente precisa saber argumentar sobre isso.
Alguns vão dizer que amar é ser tolerante. Isso não é amor. Isso é ser polido, talvez, educado. Amar é se doar. E foi Jesus que se doou por nós. Gostaria de convidar você a baixar um pouco sua fronte. Esse talvez, irmão, seja o ponto mais bonito do amor, falando de Jesus. Eu só posso falar daquilo que eu tenho vivido. E talvez a gente já tenha visto e vivido tanta diferença, tanta coisa dura nesses nossos dias, que na gente mesmo as coisas vão se esfriando um pouco. Talvez a gente já tenha passado por tanta experiência negativa que a gente desanima às vezes. Mas eu queria nessa noite convidar você a buscar no Senhor, a buscar em Deus aquilo que falta, aquele ponto que talvez tenha ficado já há um tempo e já está meio desgastado, que talvez tenha te feito desanimar da caminhada um pouco. Queria te convidar, meu irmão, a dizer para o Senhor que se essa palavra que foi pregada hoje, ela é genuína e vem do Senhor, que isso faça diferença na sua vida. E eu queria lançar para você o desafio de orar sobre isso, em nome de Jesus. Queria lançar o desafio, não que você creia como assim, automático. Eu queria que você tivesse uma dúvida santa diante de Deus de falar: Senhor, se isso é verdade, que o Senhor renove em mim esse amor para que eu possa abrir os meus lábios e começar a falar dele para as pessoas. E eu queria orar com você sobre isso. Queria pedir que Deus sondasse os nossos corações. Queria pedir que Deus realmente manifestasse em nós, experimentar esse amor que nos salvou, irmãos. Como negligenciar tão grande salvação? E ao mesmo tempo, que Deus despertasse na minha vida e na sua vida uma atitude de falar do amor de Deus, com graça, com autoridade, com generosidade, entendendo que vem de Deus, vem da obra de Cristo, e que as pessoas vão experimentar, mesmo que elas não saibam como. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra foi lida, foi exposta, e Pai, nessa hora, vem te pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo a nossa mente e o nosso coração para aquilo que ouvimos. Senhor, eu quero colocar diante do altar do Senhor tudo que foi dito aqui, Pai. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor não deixe, em nome de Jesus, não deixe, Pai, que a gente absorva essa palavra como uma palavra de rotina, Deus. Que a gente não absorva essa palavra, Deus, como algo que entra no nosso ouvido e sai. Mas eu quero te rogar, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esteja lembrando a cada um de nós aqui nessa noite, aquelas pessoas, ó Deus, que nós muitas vezes temos que anunciar o Teu amor, mas que às vezes nós já nos acostumamos com essas pessoas andando distante de Ti. Que o Senhor nos lembre e que o Senhor nos dê graça, ó Pai, da gente buscar se envolver e semear o Teu amor naquelas vidas. Seja de um familiar, seja de um vizinho, seja de um companheiro de trabalho, seja de um companheiro de estudo, o Senhor traz à nossa memória pessoas, ó Deus, as quais o Senhor quer salvar. Pessoas, ó Deus, as quais o Senhor quer demonstrar o Teu amor. Pessoas, ó Deus, que são caras a Ti, que o Senhor ama e que o Senhor quer usar a nós para falar desse amor. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe acomodado nesses dias. Senhor, esse é o tempo que a igreja do Senhor tem sido afrontada, tem sido, ó Deus, realmente zombada.
Mas, ó Deus, que a gente não tome isso, ó Deus, como algo para nos fecharmos. Mas, ó Pai, que a gente use tudo isso para fazer como Jesus fez, abrindo os seus braços naquela cruz e abraçando esse mundo com a tua graça e com o teu amor. Senhor, dá a nós a coragem, ó Deus, mesmo diante de tantas dificuldades, a tua igreja ser uma semeadora de vida e de graça nesse lugar. Ajuda-nos, ó Deus, levanta-nos, ergue-nos, ó Deus, do nosso comodismo, ergue-nos, ó Deus, da nossa indiferença, ensina-nos, ó Deus, a amar, a projetar algo de bom para esse bairro, a projetar algo de bom para a nossa cidade, ensina-nos, ó Deus, a realmente nos desgastarmos e fazer uma obra que seja uma obra tua, Senhor Deus. Tua palavra nos diz, ó Deus, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Senhor, aonde está a lembrança disso nos nossos dias, Pai? Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a experimentar o teu amor novamente. Ajuda o teu servo e a tua serva. Ajuda o pai e a mãe que está aqui. Ajuda o filho que está aqui e a filha que está aqui nessa noite. Para a glória do teu nome, Deus. Eu oro e eu também te agradeço, ó Deus, porque eu sei que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Eu sei, ó Deus, que a tua palavra não volta vazia. Eu sei, ó Deus, que o Senhor não despreza os pequenos começos. Eu sei, ó Deus, que talvez nós já tenhamos visto grandes coisas. E talvez nos nossos dias, ó Deus, a gente olhe e, ó Deus, às vezes esteja contente ou contentado em ver, ó Deus, que às vezes há um marasmo, há um negócio meio que distante. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor aqueça os nossos corações novamente. E, ó Deus, que nós vejamos a tua graça sendo manifesta. Em 1, em 2, em 10, em quantos o Senhor nos colocar para tratar. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor que nos constrange. Obrigado pela salvação em Cristo. Em nome dele que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.